A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos, belezinha? Vocês estão bem? Espero que esteja todo mundo bem na graça e na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Sem muitas delongas, hoje estudo bíblico, livro de Gálatas, tá? Tem uma ressalva antes para vocês, tem uma liçãozinha de casa, se alguém quiser fazer, alguns irmãos quiserem fazer, para entender a graça, a diferença da lei do Antigo Testamento para a nova aliança que é a graça. É vocês pegar a carta de Romano e interligar com a carta de Paulo aos Gálatas e interligar com a carta de Hebreus, tá? Porque Hebreus vai explicar a transição da lei para a graça, a mudança da lei para a graça. E Gálatas e Romanos vai assessorar isso, entendeu? Vai explicar o significado, para que a lei serviu, qual o papel dela e qual o papel da graça hoje, tá bom? Então vamos lá, vamos estudar a carta de Paulo aos Gálatas hoje. Vou colocar aqui direitinho. Deixa eu ver se tá certo aqui, peraí. Vamos lá, deixa eu ver se... Carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas, capítulo 1. Eu, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por intermédio de homem algum, mas sim por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. E todos os irmãos que estão aqui comigo, escrevo para as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados. Já vou parar aqui. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não da parte, deixa eu ver se tá aqui, dá para pegar aqui, acho que dá, né? Não da parte, Paulo, apóstolo, não da parte de homem, nem por homem algum, mas por intermédio, não de homem algum, mas por Jesus Cristo. Não por intermédio de homem algum, por Jesus Cristo, pela palavra. Vamos lá. Do presente século mau, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Amém. Estou admirado de que tão depressa estejam desertando daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O qual estão desviando da graça de Cristo, que chamou, agora estão desviando para outro evangelho. Vamos lá, continue. Senão que há alguns que os perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, pregasse a vocês outro evangelho, além do que já pregamos, seja anátema. O que é isso, anátema? Anátema é maldito, tá? Seja maldito quem pregar outro evangelho, até mesmo o anjo do céu. Se for o anjo do céu, não acrediteis. Entendeu? Porque o evangelho da graça de Deus tá da transição que é os evangelhos para as cartas de Paulo. O Antigo Testamento era sombra, era figura, não é pra gente andar mais lá na lei. Entendeu? Hoje a gente tá na nova aliança, que é a graça. Vamos lá. Dito assim, agora novamente eu digo: se alguém nos pregar outro evangelho, além do que já receberam, que seja anátema. Por acaso eu busco agora o favor dos homens, ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Mas deixo claro a vocês, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi de homem algum, nem me foi ensinado, mas o recebi por revelação de Jesus Cristo. Olha lá, não recebi de homem algum. Já ouviram qual foi outrora o meu procedimento no judaísmo. Recebi de Jesus Cristo. Hoje para nós receber de Jesus é direto da palavra, da fonte, da água da vida. Entendeu? Quando eu falo isso, os pastores ficam doidos. Eu não recebi de homem algum, recebi direto de Jesus Cristo. Estou persuadido eu agora a homem. Se estou persuadido a homem, não serei mais servo de Cristo.
Ué. Como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. Olha lá, Paulo E na perseguia minha e assolava. nação excedia em judaísmo Cedia em a judaísmo. muitos da minha idade. O que é judaísmo? É a religião dos judeus de sistema de regra religiosa, que não existe mais. Depois que vem a nova aliança, você vai pela regra da sã doutrina das cartas dos apóstolos, que é o direcionamento do Espírito para as igrejas. Entendeu? A gente vive pelas cartas dos apóstolos, a igreja. Sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, nem subi a Jerusalém para estar com os que antes de mim já eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. Depois passaram 3 anos e subi a Jerusalém para visitar Cefas. É Pedro, e demorei né? com ele Cefas, 15 dias. Cefas, no caso, é Pedro, né? Que Jesus falou, tu é pedra, e sobre essa pedra edificarei no futuro a minha igreja. Que quando Jesus falou isso para Pedro, Pedro nem sabia o que significava igreja, que não existia esse negócio de igreja lá no Antigo Testamento. Existia tabernáculo, que era... Aí depois foi construído o templo, que era o templo de Deus, certo? Aí, sobre Pedro, edificaria a igreja, que ele seria o chamado... Que é os que chamam hoje pai das igrejas, né? Que eles se consideram, né? Os religiosos lá, os católicos, os protestantes se consideram os pais da igreja, né? A igreja chama até Pedro de primeiro papa. Não tem nada a ver. É Pedro que foi onde começou a igreja, e Paulo foi o precursor que abriu várias igrejas, que não é abrir a igreja, prédio, denominações, templo religioso, irmãos, eles convidar a pessoa para crer em Jesus, e ali se forma o corpo de Cristo, que é chamado de igreja. As pessoas, cada um que crê no nome de Jesus, na obra que Cristo fez na cruz, era acrescentado ao corpo de Cristo, que chama igreja. Então a reunião dos santos chama igreja. Entendeu? E essa reunião, quem fundou as reuniões dos santos foi Paulo, que era o doutor dos gentios. É isso que ele está falando ali. Mas não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que eu os escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Não era conhecido de vista das igrejas de Cristo na Judéia, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que outrora nos perseguia, agora prega a fé que antes procurava destruir. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Gálatas, capítulo 2. Depois, passaram 14 anos, e subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. E subi devido a uma revelação, e expus a eles o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que eram de destaque, para que de algum modo não estivesse correndo, ou não tivesse corrido em vão. Mas... gentios somos nós, tá? Porque tinha os judeus, que era o povo terreno de Deus, né? Os israelitas, e os gentios, que é de outras nações, tá? Nós, todos que somos de outras nações, somos chamados gentios, tá? O Tito, que estava comigo, embora sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E isto por causa dos falsos irmãos intrusos, os quais entraram furtivamente para espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos escravizar. Olha lá, para falsos irmãos, entendeu? Não tem o Espírito. Lá em Judas, se for para lá, fala falsos pastores que não têm o Espírito, né? Não tem o Espírito, que entraram para espiar a liberdade que temos em Cristo. Cristo nos libertou para a liberdade, não para você ficar um homem, colocar regras de homem, ou do Antigo Testamento, falar, você tem que andar na lei. Mas preste atenção, irmãos, não quer dizer que a gente está na graça, que a gente é liberto para você fazer o que bem quer, entende, com
da sua vida, com o seu corpo. Se você entregou a vida para Jesus, você tem que andar pelos ensinos das cartas. Aí lá as cartas vai te orientar. Ó, o que você pode fazer, o que convém para você como cristão, o que não convém, entendeu? Mas não é os homens que vai pôr regra de homem, que não é da Bíblia, ou regra do Antigo Testamento, que não é para hoje. Entendeu? Porque quando a gente lê a Bíblia, eu já expliquei isso. Você tem que entender quando foi escrito, para que época a regra foi escrita para obedecer, para quem foi escrita, se foi para judeus ou para gentios, tá? E com qual propósito? Entendeu? E porque fala assim, carta de Paulo aos Coríntios, carta de Paulo a Tito, carta de Paulo, entendeu? Então você tá direcionando alguém, mas que serve para a igreja, serve para o coletivo. Mas tem coisa, por exemplo, o que é para o Antigo Testamento não serve para as igrejas hoje. Entendeu? Aí os religiosos de hoje querem estar aqui, para você obedecer. E se você voltar para a regra religiosa, você caiu da graça. Paulo vai explicar aqui nessa carta, né, de Gálatas. Da graça ter descaído. E aí você vai voltar. É impossível voltar, porque você vai ter que crucificar Cristo de novo para fazer nova aliança. Cristo não vai morrer de novo. Ele já morreu uma vez, uma única vez, e não vai fazer tudo de novo, entendeu? Então, se você sair da graça e ir de novo para a regra religiosa, dificilmente você vai voltar, entendeu? Aí da graça tem descaído. Aos quais nem ainda por uma hora cedemos em sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vocês. Ora, daqueles que pareciam ser alguma coisa, os quais outrora talvez tenham sido, nada me importa. Deus não aceita a aparência do homem. Deus não aceita a aparência do homem. Que pareciam ser alguma coisa, ele vê o coração. Nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me foi confiado, como a Pedro foi confiado da circuncisão, porque aquele que operou a favor de Pedro para o apostolado da circuncisão, operou também a favor de mim para os gentios. E quando conheci... O que ele quer dizer aqui, irmãos? Que Pedro foi operado por o evangelho da circuncisão. O que é circuncisão? Eles tinham que pregar, na época, as coisas que ainda estavam transitórias, que eram transitórias, era passageira, mas era coisa da lei. Os judeus, Pedro pregava mais para os judeus. Paulo, porém, ele foi eleito doutor dos gentios, para pregar para os gentios. A incircuncisão, o que é incircuncisão? Porque circuncisão era um processo que Deus fazia, que era tirar o crepúsculo dos homens, né, do órgão genital do homem, como uma aliança que ele ia obedecer à lei do Antigo Testamento, certo? E circuncisão é que agora nós não obedecemos a lei do Antigo Testamento, nós obedecemos, nós somos circuncidados não mais na carne, no despojo da carne, que é no membro masculino, né? Que para simbolizar que você ia obedecer a lei, que você era o povo de Deus, entendeu? Agora não, a circuncisão é no espírito, é no coração, não é mais no despojo da carne. Você não vai tirar mais a pelinha lá do órgão genital do homem para provar para Deus que você é de Deus. Não, provar para Deus é obedecer ao evangelho da graça, entendeu? Então Paulo pregava a incircuncisão e Pedro a circuncisão. Depois Pedro também começou a pregar para os gentios. Tanto é que Pedro foi pregar para Cornélio, entendeu? E ele foi lá e falou assim, Deus falou para Pedro, mata esse animal e come. Não, senhor, não toque coisa imunda, porque eles não podiam comer carne, certos tipos de carne, né? Aí Deus fala para Pedro, não torne imundo que eu purifiquei. Ele estava assim, usando os animais simbolicamente para Pedro pregar para os gentios, que era o Cornélio. E Cornélio não ia ser mais imundo, porque os judeus tinham os gentios como cães imundos, entendeu? É isso. E Deus já estava purificando esse povo, né? Que no caso nós, das outras nações, né? Graça que me fora dada, Tiago, Cefas e João, que pareciam ser as colunas, deram a mim e a Barnabé as destras de comunhão, para que nós fôssemos para os gentios e eles para os da circuncisão, recomendando a nós somente que nos lembrássemos dos pobres.
o que também procurei fazer com diligência. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti a ele na cara, porque era repreensível. Pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Mas quando eles chegaram, foi se retirando e se apartando deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também disseram... Ali, Paulo está dizendo que ele chamou a atenção de Pedro, que é Cefas, né? Porque Pedro estava comendo com os gentios. Chegou os judeus que eram da circuncisão, da lei, né? Do Antigo Testamento, Pedro foi se afastando, temendo os que eram da lei, das obras da lei. E aí Paulo chamou a atenção de Pedro. Falou, você que comia como que você, sendo judeus, age como gentil, quer obrigar o gentil a agir como judeus? Então ele estava chamando Pedro de hipócrita, mais ou menos isso. Vamos lá, da sequência. Oxi. Aí. Ele, de modo que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam retamente conforme a verdade do Evangelho, eu disse a Cefas perante todos: se você, sendo judeu, vive como os gentios e não como os judeus, como é que obriga os gentios a viverem como judeus? Nós somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, mas sim pela fé em Cristo Jesus. Temos também o homem não é justificado Jesus por obras da lei, mas pela fé em Cristo. Você não é justificado pelas obras boas que você faz. Lógico que quando você se converte, você vai fazer obras, porque o Espírito vai te conduzir a fazer obras, certo? Que Deus preparou essas obras para a gente andar, não é a gente que por vontade própria. Então a obra que a gente faz não é para ganhar salvação, porque a salvação é por meio da fé, é para testemunhar que você foi salvo. Porque se você foi salvo, você vai amar o seu próximo é uma obra. Você vai fazer o bem para o próximo, você vai fazer caridade, você vai pregar a palavra, você vai fazer algo de bom para o próximo. Entendeu? Isso, tudo que você faz em prol do próximo é obra. Pregar o evangelho é obra. Ensinar é obras. Fazer caridade é obras. Né? Ser honesto, praticar o bem, é tudo obras. Tudo isso é obra, irmãos. Entendeu? Isso aqui que eu estou fazendo no vídeo é obras para Deus. Entendeu? Então isso é só para testemunhar que eu sou salvo. Não é para me ganhar salvação. Porque a salvação eu já ganhei pela fé na obra de Cristo, que Cristo fez. Não eu. Eu não posso me justificar a mim mesmo. Eu sou pecador. Só posso ser justificado por um que não é pecador, que é Cristo. Sermos justificados pela fé em Cristo. Aí, ó, tá vendo? E não por obras da lei. Pois por obras da lei, nenhuma carne será justificada. Mas se procurando ser justificados em Cristo, nós fomos achados pecadores, Cristo por acaso é ministro do pecado? De maneira de modo nenhum. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo a mim mesmo um transgressor. Porque edificar aquilo que destruir. O que é edificar? É como você erguer um prédio. Você derruba o prédio, daqui a pouco você reconstrói ele de novo. Então o que ele está querendo dizer? Ele está usando uma figura de linguagem. Ele está dizendo, se Cristo morreu para destruir a velha aliança da circuncisão da obra da lei, porque ele veio para cumprir a lei. Cristo não veio para abolir a lei. Ele aboliu na cruz porque ele cumpriu. Não era para você cumprir eu, porque a gente é pecador, a gente não ia conseguir cumprir, certo? Toda a lei, certo? Aí Cristo, ele cravou o ministério da morte, que é a lei, que Paulo chama em Romanos, carta aos Romanos, de ministério da morte. Não que a lei não seja boa, ela cumpriu o seu papel, ela é boa porque ela veio para nos apontar que nós éramos pecadores e precisava de um Salvador, que era Cristo, que vinha cumprir a lei no nosso lugar. Veio, cumpriu, cravou o ministério da morte na cruz. Então agora nós andamos pela graça, que é a nova aliança. Entendeu? Pela lei, morri para a lei,
Eu a morri fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo. Ó, e vivo. Não vivo mais eu, não mas mais Cristo eu, vive em mim. Mas Cristo vive em mim. E a vida morri que agora para o vivo mundo na e carne, o mundo foi crucificado para mim e eu vivo para o ela mundo. na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não faço nula a graça de Deus, pecados. Porque se a justiça vem mediante a lei, logo Cristo morreu em vão. Morreu de balde, morreu em vão. Gálatas, capítulo 3. Porque se era pela lei, para que Cristo tinha que morrer na cruz? Para pagar o nosso pecado e dar nova aliança. Entendeu? Por isso que é importante você estudar. Ou ir para pegar Gálatas e ir para a carta de Hebreu, que o Hebreu vai falar da transição, da mudança da lei para a graça. Entendeu? Ó Gálatas insensatos, Ó Gálatas quem fascinou vocês diante cujos olhos... Essa versão tá, quem fascinou. Na outra é melhor, que tá escrito assim, irmãos. Quem os enfeitiçou para não creres na verdade do Evangelho da Graça? Apresentado Jesus Cristo como crucificado. Só quero saber isto de vocês. Foi por obras da lei que receberam o Espírito ou pelo ouvir com fé? Pela vocês são da tão fé. Insensatos assim, que tendo começado pelo Espírito, acham que é pela carne que agora acabarão? Por que ele está falando isso? Ó? Porque a adoração antiga do Antigo Testamento, que era o povo terreno de Deus, que era o israelita, eles tinham uma adoração, mas não direta com Deus. Por quê? Porque eles precisavam dos sacerdotes para interceder junto a Deus. Entendeu? E os sacerdotes eram pecadores. Mas aí, onde Hebreus fala que mais o sumo sacerdote agora é Jesus, que é o maior e excelente sacerdote. Porque ele não era pecador. Entendeu? Então, ele começou, ali era adoração na carne, o Antigo Testamento, as leis, né? Agora a adoração é no Espírito. Por isso que ele fala, começaste agora pelo Espírito, volteis para a carne, né? Insensato Gálatas. Aí, vamos lá de novo. Vocês são tão insensatos assim, que tendo começado pelo Espírito, acham que é pela carne que agora acabarão? Será que padeceram tantas coisas em vão? Se é que isso foi em vão. Aquele, pois, que os dá o Espírito, e quem opera milagres entre vocês, acaso faz pelas obras da lei ou pelo ouvir com fé? Assim como Abraão creu a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, saibam então que os que são da fé, esses são filhos de Abraão. Ora, a Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão. Peraí, parou. A Escritura, prevendo que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou previamente a boa nova a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. De modo que os que são da fé são abençoados com o crente Abraão, pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição. Olha lá, quem está debaixo da obra da lei está amaldiçoado. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Aí, ó, malditos são aqueles que não permanecem em todas as coisas do livro da lei, certo? Para fazê-la. Por quê? Porque a gente não consegue permanecer. Por isso que tinha que vir Cristo. Se você crê em Cristo, você não é justificado pela obra da lei, porque você não consegue obedecer. Mas Cristo obedeceu por você. Então agora nós estamos na obra da graça. Entendeu? Agora, se você voltar para a lei, da graça tem descaído. Então, está debaixo de maldição. Tá vendo? Olha lá. Quem está debaixo da lei está debaixo de maldição. Tá lá, ó. Tá escrito. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, fé na obra de Cristo. Não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, se fazendo maldição por nós, porque está escrito: maldito
todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez Para que maldição aos no nosso gentios lugar, tá vendo? viesse a bênção de Abraão em Jesus Cristo, Aí, a fim de que nós recebêssemos pela fé a promessa do Espírito. Irmãos, falo como homem. Um testamento, embora de homem, uma vez confirmado, ninguém anula, nem acrescenta coisa nenhuma. Ora, a Abraão e a seu descendente foram feitas as promessas. Não diz, e a seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só, e a seu descendente, que é Cristo. E digo isto: ao testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não invalida de forma a tornar inoperante a promessa. Pois se da lei provém a herança, já não provém mais da promessa. Porque Deus fez a promessa a Abraão, que todas as nações seriam benditas no crente Abraão, antes da lei de Moisés. Aí a lei de maneira nenhuma abole a promessa. É isso que ele está falando. Se ele prometeu que o justo ia viver pela fé, por que a lei que veio 430 anos depois vai te salvar de alguma coisa? Era só para apontar, porque o evangelho, gente, já foi pregado, não foi só nos evangelhos lá de Marcos e João. O evangelho foi pregado desde Gênesis, quando morreu um animal para cobrir a pele de Adão. Entendeu? E como o Deus pediu para Abraão sacrificar o filho Isaac, e depois quando ele pôs só para provar a fé de Abraão, era para apontar para Cristo. Tanto é que ele falou: Abraão, não estenda a mão sobre o menino. Entendeu? E era só para provar a fé de Abraão. Aí ele falou: vai, pega o animal e põe para sacrifício. Que era o animal que representava Cristo, que um dia ia vir. Abraão creu que um dia ia vir um Salvador, mesmo na época que ele morreu e antes de vir Jesus. Mas ele já creu na promessa do Espírito, lá na frente. Entendeu? Por fé. É a fé. Mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Tá vendo? Logo, para promessa do Espírito foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita, que era Cristo, e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não é de um só, mas Deus é um só. É a lei, então, contra as promessas de Deus? De maneira nenhuma. De modo nenhum. Porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido por lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Entendeu? Mas antes que viesse a fé, a lei era como tutor para apontar para Cristo, como exemplo, como figura. Entendeu? Para falar: vocês são pecadores, vocês não vão conseguir cumprir a lei. Entendeu? Então tem que vir um que cumpra no lugar que não tem pecado, que era Cristo. Entendeu? Então a lei, ela não é ruim, mas ela cumpriu o seu papel. Qual era o papel? Apontar que nós éramos pecadores. Deus mandava cumprir a lei naquela época, mas ele sabia que o povo não ia cumprir, porque não ia conseguir, eles são pecadores, os povos judeus e depois nós mesmos, né? Aí tinha que vir Cristo para cumprir no nosso lugar. Entendeu? É isso. A lei era como tutor, ele vai explicar aí. Estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que se havia de revelar, de modo que a lei se tornou nosso tutor, para nos conduzir a Cristo, tá vendo? a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de tutor, pois todos somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos foram batizados em Cristo se revestiram de Cristo. Não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos são um em Cristo Jesus. E se são de Cristo... Por isso que tem o casamento, que Deus instituiu o casamento. Deixa o homem, seu pai e sua mãe, e se junte a sua mulher, serão os dois uma só carne. Como Jesus, quando veio, falou: eu sou um com o Pai.
E nós somos um com Cristo, todos nós, no seu corpo, que é a igreja, membro de corpo de Cristo. Todos nós somos um em Cristo, não há homem, nem mulher, nem grego, nem judeu, nem cítara, nem barbo, mas todos são um em Cristo Jesus. Pronto, aí ó, está explicado. A própria Bíblia explica ela mesma. E herdeiros conforme a promessa. Gálatas, capítulo 4. Ora, digo que por todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere de um servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo de lei, para resgatar os que estavam... Isso aqui eu quebro esses caras aí que ficam, esses religiosos aí. Ó, Cristo veio debaixo da lei, tá? Quando Cristo veio, qual que é o primeiro livro dos evangelhos que tá na Bíblia? Não é Mateus, irmãos? Né? Mateus, aí eu pergunto, vamos ver se os caras são bons mesmo e são verdadeiros profetas, esses religiosos fraudulentos, e vai admitir o que eu vou falar aqui. Tá? Os evangelhos, inclusive Mateus, era tempo da graça ou da lei? Ou era tempo da lei e era tempo de transição da lei para a graça? Aonde começa a nova aliança? Tá? Digo que a nova aliança começa em Atos, certo? No dia de Pentecostes, quando Jesus sopra o Espírito Santo, que ele já ressuscitou, porque Jesus veio para cumprir a lei. Se ele veio para cumprir a lei começa a transição da lei para a graça começa nos evangelhos. Se você herda a herança, que é o Espírito Santo, mas a herança, se você herdar do seu pai, você só vai herdar quando seu pai morrer, e Cristo estava vivo, de maneira nenhuma você pode herdar a herança com o testador vivo. O testador era Jesus, estava vivo, certo? Ele tinha que morrer para ele ressuscitar, para soprar o Espírito Santo, que foi no dia de Pentecostes, para começar a nova aliança. Então Jesus veio debaixo da lei para cumprir a lei. Se Jesus veio, aí onde que eu pego esses religiosos? Ele fala assim, Jesus não veio abolir a lei, ele veio para cumprir. Tá, se Jesus veio para cumprir, então como vocês falam que o Novo Testamento começa em Mateus? Na Bíblia está em Mateus, mas foi traduzido errado, porque o Novo Testamento começa em Atos, porque o testador está vivo, certo? Como é que a gente vai herdar o Espírito Santo da nova aliança, que foi a promessa que foi feita a Abraão de várias nações, mediante o Espírito da fé, certo? Se o testador está vivo. Depois que ele ressuscitou, ele soprou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, que foi em Atos 2. Ou estou errado? Então como que os religiosos falam que Mateus é o Novo Testamento? Não é de jeito nenhum. Ali, Jesus veio para cumprir a lei. Tá na Bíblia como Novo Testamento, os evangelhos? Tá. Mas ali é a época da lei. Jesus veio para cumprir a lei. Os evangelhos ainda era a transição da lei para a graça. Entendeu? Jesus veio para apontar para a graça. Para cumprir a lei e fazer uma nova aliança. Leia em Hebreus que está escrito isso. Carta aos Hebreus. Baixo de lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque somos filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Oh, glória. Portanto, já não é mais um servo, mas filho. E se é filho, é também herdeiro, e co-herdeiro com Cristo. Outrora, quando não conheciam a Deus, nosso Salvador, serviam aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, que já conhecem a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como se voltam outra vez para esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir? Olha lá. Vocês guardam dias, meses, tá tempos e anos. Não é para guardar mais nada disso. Temo a respeito de todos, que eu não tenha trabalhado em vão. Então. Guarda o sábado com o selo de Deus, que é o sábado. O Adventista fala isso, que é as igrejas sabatistas, né? Fora o Adventista tem a Igreja Batista, né?
guardar dia de festa, anos, comemoração lá de Semana Santa, não tem mais nada disso. Isso daí é para comércio, povo. É para comércio, porque Jesus já cumpriu tudo. Nós estamos na graça, entendeu? Tudo bem, você quer cumprir? Pode cumprir, mas não para cumprir como regra religiosa que tem que fazer, porque senão você não é salvo. Mentira, isso aí é mentira. Enganação. Irmãos, rogo a vocês que se tornem como eu, porque também eu me tornei como vocês. Deixa eu ver. Nenhum mal me fizeram. 35. E vocês sabem que por causa de uma enfermidade da carne, eu os anunciei o Evangelho a primeira vez. Aquilo que na minha carne era para vocês uma tentação, vocês não me desprezaram e nem me afastaram. Antes me receberam como a um anjo de Deus, como ao próprio Cristo Jesus. Onde está, pois, aquela vossa satisfação? Porque eu dou testemunho de que, se fosse possível, teriam arrancado seus olhos e me teriam dado. Me tornei acaso vosso inimigo porque eu lhes disse a verdade? Eles os procuram zelosamente, não com bons motivos, mas querem excluir vocês para que zelosamente procurem por eles. Eles se sentirem importantes. É bom serem sempre procurados, e não só quando estou presente convosco. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Eu bem quis estar presente convosco agora, e mudar o tom da minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Me digam, os que querem estar debaixo da lei, vocês não ouvem a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, segundo por o promessa. Espírito, por a O que promessa. se entende por alegoria? Alegoria. Pois essas mulheres são 2 pactos, um do Monte Sinai, que dá à luz filhos para a servidão, e que é Agar. Ora, esta Agar é o Monte Sinai na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém que é de cima é espiritual, livre, a qual é nossa mãe. Quando o Senhor fez a promessa a Abraão, que ele ia ser pai de muitas nações e ia ter um filho, que chamava, que ia ser Isaac, porque Sara riu, né? Falou, eu sou uma velha, eu vou ter filho e sou estéril, né? Mas Deus falou, ela duvidou. Aí falou, só por causa disso, Sara, Deus falou para Sara, seu filho vai se chamar Isaac, que significa risada, né? Antes disso, de ter o Isaac, como Sara tinha anos se passava e a promessa de ela ter o filho não se cumpria, ela falou para Abraão se deitar com Agar, que era a serva deles, né? Para ela produzir filho, para eles adotar e ter como filho. E aí Abraão fez isso. Só que ele errou a obedecer Sara nessa parte. Aí ele foi, aí nasceu na carne, que não é da promessa, que não é do espírito, como Isaac, que veio da carne. Aí a Arábia, por isso que tem guerra hoje entre os muçulmanos, que é a Arábia, e o escravo, que é os judeus, que está ainda na lei, né, que eles não aceitaram Jesus como Salvador, alguns judeus, não todos, tá? Aí, que são feitos filhos para a servidão, que é Agar, representa Agar, por alegoria, por simbologia, que é a Arábia que hoje existe. A Jerusalém que hoje existe é escrava, certo? Mas a Jerusalém que é livre é espiritual, por isso que Apocalipse fala, descendo ataviada a nova Jerusalém, adornada para sua noiva. Entendeu? Agora a Jerusalém é no espírito, entendeu? Lógico que vai voltar, eles vão se converter e vai reinar o reino milenial de Cristo na terra. Mas a verdadeira Jerusalém, os verdadeiros judeus, não é os judeus da nação judaica, é quem crê em Jesus Cristo e é filho de Abraão, a circuncisão de coração, do espírito, e não no despojo da carne, da lei, da regra de religiosa do antigo judaísmo. Entendeu? Escrito, alegra-te, estéril, que não dá luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque mais são os filhos da desolada
do que os da que têm marido. Irmãos, vocês são filhos da promessa, como Isaque. Filhos Mas da como promessa, naquele lá. tempo, o que Isaac. nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim é também agora. Os que Que diz, estão da porém, a lei, Escritura? segue quem é da promessa, quem é do Espírito, ó. Por isso que nós somos perseguidos quando você prega o Novo Testamento, que prega a Nova Aliança, os religiosos perseguem. Fala que nós somos só os profetas, que somos enganadores, anticristo. Anticristo são eles, que ficam andando na lei do Antigo Testamento, botando regra hoje dentro das denominações, querendo que as pessoas cumpram. Aí vai pôr a pessoa debaixo da maldição, como falou lá Gálatas no começo. Lança fora a escrava e seu filho. Lança fora a escrava. Porque de modo algum o filho da escrava herdará com com o filho o da filho da livre. Nós herdaremos a irmãos, promessa do Espírito. Não somos filhos da escrava, mas da livre. Gálatas, capítulo 5. Para a liberdade que Cristo nos libertou, permaneçam, pois, firmes e não se dobrem novamente a um jugo de escravidão. Eis que eu, Paulo, digo a vocês que se deixarem circuncidá-los, Cristo de nada os aproveitará. Se deixar circuncidá-lo, quer dizer, voltar para as regras de leis judaicas na religião. Você vai para a religião, lei das religiões. Você está voltando para a circuncisão, para obras da lei. Cristo de nada aproveitará vocês. Está dizendo lá. Testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Consegue guardar toda a lei? Separados estão de Cristo aí, ó, vocês que se justificam pela lei, da graça decaída. Nós, entretanto, pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão nem a incircuncisão vale coisa alguma, mas sim a fé que opera pelo amor. Corriam tão bem. Quem impediu vocês de obedecerem à verdade? Esta persuasão não vem daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Confio em vocês, fermento é mais ensino, tá? que de outro modo não haverão de pensar. Mas aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Olha lá, quem os perturba sofrerá a condenação. Por isso que eu falo, esses religiosos aí, se não se arrependerem, o que eles fazem hoje, porque eles são os fariseus daquela época, só que são os descendentes, né, de fariseus, que estão espalhados pelas nações, né, querem ser judeus e não são, que está dizendo lá em Apocalipse, né, Jesus falou, né, para eles lá, vai ser filho do diabo, é a mesma coisa aqui. Ainda a circuncisão. E eles vão ter a condenação maior do que todas as pessoas, porque estão desviando a pessoa da graça de Deus. Graça não quer dizer que a pessoa possa fazer o que quer, tá, irmão? Que usa da graça em libertinagem, não é isso. Graça é que você não vai andar pelas regras religiosas judaicas de denominações, mas você vai andar seguindo o que Paulo ensina nas cartas e os outros apóstolos. Entendeu? O que está lá, a doutrina que está lá, a sã doutrina. Nesse caso, o escândalo da cruz estaria aniquilado. Quem dera que se mutilassem aqueles que andam inquietando vocês. Porque vocês, irmãos, foram chamados para a liberdade. Mas não usem da liberdade para dar ocasião à carne. Para dar ocasião à carne do pecado. Pelo amor, sirvam uns aos outros. Aí, ó, é isso que é a lei de Cristo. No amor. Palavra, amor. A saber, amarás teu próximo como a ti mesmo. Aí, ó, aí. Se vocês, porém, se mordem e devoram uns aos outros, tenham cuidado, para que não se destruam de uma vez. Digo, porém, andem pelo Espírito e não cumprirão a cobiça da carne. Aí, ó. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Por isso que esses religiosos ficam brigando entre si, disputando, regras de disputa religiosa. Certo? Não está andando no Espírito aí, isso é carnalidade. Eu sei mais, a minha igreja está certa, as outras estão erradas, isso daí é divisão. Paulo chama de carnalidade. É que não façam o que querem,
Mas se são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. As obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, facções, dissensões, facções é divisões, partidos, ó. invejas, Vocês ficam proclamando partidos. Eu sou desse, eu sou daquele, e eu coisas sou da igreja tal, da igreja contra as X. quais eu os previno, como já antes os preveni. Tá Que Cristo aqueles que dividido, Cristo é um praticam tais só. coisas não herdarão o reino de Olha lá, Deus. não herdarão o reino Mas de o Deus. fruto do Espírito É amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, humildade, domínio próprio. fidelidade, Contra essas coisas humildade não há e lei. domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos insanos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não nos tornemos vangloriosos, provocando uns aos outros, Aí. nem invejando uns aos outros. Olha aí, olha aí. Gálatas, capítulo 6. Irmãos, se um homem chegar a ser surpreendido em algum delito, vocês que são espirituais, corrijam-no tal com espírito de mansidão, e olhe por si Chame a mesmo, atenção da pessoa para com que também espírito você manso. não seja tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim cumprirão a lei de Cristo. Pois se alguém pensa ser alguma coisa, Não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra. Pense ser alguma coisa Então, sendo nada. O que é isso? É esses daí que carregam títulos. Eu sou isso, eu sou aquilo, e não é nada. Para Cristo nada aproveita, Cristo nada aproveita. Porque eles se vangloriam de títulos. Se você é um líder, assim, líder no sentido de guiar para Cristo, tá? É pastor de ovelha que guia, não é um pastor de denominação, de religião, de nada, tá? A esses daí, você não precisa ficar falando, eu sou pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. A esses que ficam ostentando o título é que não é nada. É isso que Jesus está falando, que Paulo fala através de Cristo. Motivo de glória somente em si mesmo e não em outrem, porque cada qual levará o seu próprio fardo. E o que está sendo instruído na palavra, faça participante em todas as boas coisas aquele que o instrui. Não se enganem, Deus não deixa que zombem dele, pois tudo que o homem semear, Ele vai isso colher. também ceifará. Porque quem semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos oportunidade, façamos bem a todos, mas principalmente aos na família da fé. Vejam com que grandes letras eu os escrevo com minha própria mão. Todos os que querem ostentar boa aparência na carne, esses os obrigam a se circuncidarem, Olha lá, andar por somente para regras. não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam Obedecem. guardam a lei, mas querem que se circuncidem para se gloriarem sobre a vossa carne. Mas longe esteja de mim me gloriar, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão é coisa alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta norma, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Que é o Israel espiritual, tá? Ninguém me incomode, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. As aflições de Irmãos, Cristo. que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de vocês. Amém. Amém.
Glória a Deus, muito obrigado, meus irmãos. Vou desligar que já tá grande o vídeo, mas veja o vídeo até o final, viu? Esse estudo, tá? Ah, mas eu já leio a Bíblia. Oh, que bom para vocês, continue lendo, né? Mas isso aqui é para que alguns que não tem tempo de ler tudo, já ajuda, né? Tá bom? Compartilhe os vídeos para o algoritmo reconhecer. Deixa o like, badala o sininho de todas para receber as notificações. E bem-vindo novos inscritos e se inscreva quem não é inscrito. Deus abençoe a todos, amo todos vocês que tenham auxiliado vocês esse vídeo. E vejam o vídeo até o fim, irmãos. Eu sei que é longo, mas vejam quando tiver tempo, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Tamo junto.